Então vamos lá, vamos falar brevemente a respeito de assunto que nós tratamos durante o nosso módulo. Vamos falar das fontes do direito penal. Observe bem então o que nós temos, olha que interessante. Fontes do direito penal nós vamos encontrar fonte material, que é chamada de fonte de produção, e a fonte formal, que é a fonte de conhecimento. O que seria a fonte material ou a fonte de produção? A fonte material ou a fonte de produção é de onde se origina o direito penal. No nosso caso, na República Federativa do Brasil, o direito penal surge do Estado, porque é o Estado que tem competência para editar a lei. Então, a fonte material ou fonte de produção do direito penal, no nosso caso, é o Estado. Então, você vai anotar aí, fonte de produção, fonte material, é o Estado de onde advém a norma penal. Interessante. Agora, olha que interessante fica em relação à fonte formal. A fonte formal, fonte formal é a fonte de conhecimento. É o instrumento por meio do qual dá-se conhecimento aos destinatários do direito penal. Qual é a fonte formal, a fonte de conhecimento? Ora, é necessário lei para que haja o direito penal. Então, a fonte formal é a lei. É o instrumento por meio do qual dá-se conhecimento a alguém a respeito do direito penal. Mas há fonte formal primária e fonte formal secundária. Vamos observar o que nós temos adiante em relação à fonte material. Olha que interessante. Se nós afirmamos que a fonte material do direito penal é o Estado, devemos determinar quem irá editar a lei. Competirá, no nosso caso, à União a competência ordinária para legislar sobre direito penal, podendo, entretanto, a União outorgar essa competência aos estados e também ao Distrito Federal. O município não pode. Então, quem é fonte formal do direito penal? A lei, porque a lei é um instrumento por meio do qual os destinatários tomam conhecimento do direito penal. Mas essa lei é editada por quem? Ela surge de onde? Do Estado. E quem, no nosso caso, República Federativa do Brasil, representa o Estado? A União e os Estados-membros, além do Distrito Federal, poderão legislar sobre direito penal. Então, em síntese, pode-se dizer que, quando eu olho para o direito penal, eu tenho que saber qual é a fonte formal. A fonte formal do direito penal, imediata ou primária, é a lei. Editada por quem? Editada pelo Estado. E o Estado é a fonte material, a fonte de produção. Estado que eu digo é a República Federativa do Brasil. Agora, dentro da República Federativa do Brasil, quem irá tratar a respeito de direito penal? Quem editará a lei? A União, em regra, e excepcionalmente os Estados-membros e também o Distrito Federal. Agora, quando se fala de fonte formal, surge a fonte formal indireta ou mediata ou secundária. E quais são? Aqui nós vamos encontrar a doutrina, a jurisprudência, os costumes e os princípios gerais de direito. Aqui eu tenho as fontes formais, mediatas ou secundárias do direito penal. Lembrando que entre essas fontes, doutrina, jurisprudência, costumes, princípios gerais de direito, entre elas não há hierarquia. Não há hierarquia. Lembre bem disso, tá bom? Legal? Com isso, a gente termina a nossa breve exposição a respeito das fontes do direito penal. É isso aí.